Olá, pessoal! No nosso vídeo desta terça, eu estou aqui no Word para a gente fazer uma epígrafe, que geralmente tem nos TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso, que pode ser tanto uma monografia quanto uma dissertação ou uma tese. O primeiro ponto que a gente deve observar é a localização da epígrafe no seu trabalho, onde é que ela realmente vai ficar. Nós temos aqui inicialmente a capa é a parte externa do seu trabalho, ela é obrigatória. Depois vem a folha de rosto, que também é obrigatória. A folha de aprovação obrigatória também. Na sequência, eu venho com a dedicatória. A dedicatória, ela já é opcional, você vai fazer se você quiser. Na sequência aqui, eu venho com o agradecimento, que também é opcional, e agora sim vem a página da epígrafe. Então, eu vou ter que digitar exatamente aqui nessa parte. Todas essas páginas anteriores, eu já gravei vídeos aqui no canal, eu vou deixá-los na descrição deste vídeo, caso vocês queiram ver. E aí, a epígrafe, a gente vai digitar, eu vou explicar para vocês a epígrafe de duas formas, certo? Primeiro, eu vou explicar a gente seguindo certinho a norma da BNT e depois eu vou explicar como a maioria das universidades orientam essa questão, porque nem todas seguem a BNT para a situação específica da epígrafe. Pessoal, veja bem, o que é que a norma diz sobre a epígrafe, né? A norma ela vai dizer que a epígrafe ela deve ser elaborada de acordo com a norma de citação. Ou seja, do jeito que eu faço as citações dentro do meu trabalho, com autor, ano e página, eu devo fazer aqui também nessa página aqui da epígrafe, né? E aí a norma diz que ela deve estar relacionada com o assunto tratado no corpo do seu trabalho. Se você vai seguir 100% da norma, o que é que você vai fazer? Você vai escolher, no primeiro momento, uma citação que tem a ver com o assunto do seu trabalho e você já pode começar a digitar essa citação aqui em cima mesmo no cantinho, depois eu vou ajeitando com vocês. Quando você for digitar aqui, você não coloca o nome epígrafe aqui no meio, não tem um nome, vai ter só a frase lá na parte inferior da página. Então, eu vou digitar normalmente a frase aqui, vou colocar o autor, o ano e a página e depois eu vou fazer o recuo, certo? Então, só para ganhar um pouco de tempo, eu digitei aqui a frase, então é essa frase aqui que eu quero no meu trabalho, então ela tem a ver com o assunto do meu trabalho. Você digita aqui do mesmo jeito, certo? Na sequência, como se fosse um texto. E aí depois, o que é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar, depois que você digitar direitinho aqui a frase, a gente vai selecionar e aí a gente vai recuar, olha, aqui embaixo você vai puxar a régua para 8 centímetros. Por quê? Porque 8 centímetros é a metade aqui da página. Então, ela vai ficar com esse recuo aqui de 8 centímetros. Veja que eu coloquei a autora, né? É de uma frase de um livro. Então, autora, ano e página. Quando eu termino aqui, então, eu vou descer essa citação, certo? Porque ela não fica aqui nessa página inicial. Então, você pode clicar aqui no início e você pode ir dando Enter. Ela vai descendo, pode ir clicando no Enter, né? Você vai descendo aqui até ela chegar realmente no final da página, certo? Tem uma outra forma da gente fazer essa questão, colocando aqui sem ter que ficar dando Enter, mas eu acho um pouco mais complicado, certo? Eu acho a forma mais simples realmente você ir dando Enter. E aí a página do resumo, certamente, ela vai descer, mas não tem problema, você só dá um del que ela volta, delete, você clica em delete que a página volta para cá, então já ficou tudo direitinho aqui, né? E aí, pessoal, o espaçamento geralmente adotado para a citação, ela é um espaçamento de 1,5, certo? Que é o espaçamento que a gente faz o trabalho mesmo, né? Então, aqui como ela passou, já vou voltar. Então, fica aqui o espaçamento 1,5. Aqui você vai colocar aspas, você coloca o trecho, fecha, porque é o formato aqui da citação. Coloco, abro parênteses, autor, ano, página e o ponto final apenas depois do parêntese. E aí é o seguinte, como a gente tem que seguir a norma de citação, de acordo com a BNT, então se você coloca aqui um trecho de algum livro, você está citando, você vai precisar colocar esse livro lá nas referências do seu trabalho. Então, lá no final do seu trabalho, né, existe uma lista de referências, certo? E aí, nessa lista de referências, aqui, a gente vai colocar exatamente o livro que a gente citou. Então, tá aqui, é um livro de Brandão, né? Tá aqui o nome do livro, a cidade, a editora
autora e o ano, certo? Então, fez a citação lá, gera a referência aqui no final. No entanto, pessoal, esse rigor que eu acabei de mostrar para vocês de fazer de acordo com a norma, não é cobrado pela maioria das instituições, porque, no geral, as universidades elas permitem que o autor seja livre na escolha de uma epígrafe. A gente pode colocar tanto uma citação que a gente gosta, então algo assim bem pessoal, por exemplo, se eu quisesse colocar essa frase aqui de Aristóteles, que não tem a ver com o assunto do meu trabalho, eu poderia, se a instituição permitir isso. Então vamos supor que eu iria tirar essa daqui, né? E iria colocar essa de Aristóteles. Não tem relação com o assunto, mas é uma frase que eu gosto, uma frase, para mim, por exemplo, inspiradora. E aí eu vou colocar essa frase aqui, coloco o autor aqui à esquerda, né? Então você sempre lembre de justificar aqui, então deixe justificado e aí eu coloco o autor à esquerda. Veja que eu não coloquei o ano, eu não coloquei a página, não vou colocar referência lá embaixo, certo? Então na lista, né? Então eu fico mais livre aqui, né, para organizar essa citação. Simplesmente eu digito a frase e coloco aqui embaixo o autor e pronto. Algumas instituições pedem que você coloque aspas aqui na citação, outras não. Algumas colocam como exemplo a frase em itálico, outras pedem uma digitação normal. Eu vou mostrar uns exemplos de manuais de universidades que eu tenho aqui para vocês verem como é algo bem flexível na maioria das instituições. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, que é no manual da Universidade Federal do Paraná. Então vejam aqui como foi que eles fizeram a epígrafe. Essa epígrafe aqui, perceba que ela nem tem o recuo dos 8 centímetros, né? Ele recuou aqui para a direita, certo? Então ela está recuada para a direita, deu um espaço e colocou o autor aqui. O autor ele coloca duas frases aqui, né? Então quer dizer, já é uma coisa bem diferente do que eu mostrei para vocês. Então perceba que não tem aquele recuo aqui dos 8 centímetros. E aí, logicamente, se você está fazendo um trabalho de conclusão de curso nessa universidade, você pode seguir esse mesmo modelo que está aqui no manual. No segundo exemplo, que esse segundo exemplo aqui é do manual da Federal da Paraíba, então, qual a orientação que eles dão aqui? Eles colocam que não precisa colocar a palavra epígrafe, né, como eu falei para vocês, e aí veja que eles já pedem aquele recuo de 8 centímetros e pede que a frase fique lá na parte inferior da página. Então, ele vai colocar aqui o exemplo, ó. Coloca aqui o exemplo e aí ele diz: a epígrafe é uma frase que tem a relação com o trabalho ou que motive o pesquisador. Então já está diferente da BNT, né? Porque a BNT tem que ser só com relação ao assunto do trabalho. Caso seja inserida, deverá indicar o autor e o ano da frase. Então já pede esses elementos, autor e ano. No terceiro exemplo, eu tenho aqui o manual da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E aí como é que vocês vão ver? Bem parecido com esse último que eu fiz. Eu coloco aqui a frase e embaixo eu coloco aqui o autor. Veja que o autor ele coloca aqui, ele deixa entre parênteses. E aí, pessoal, a partir desses três exemplos aqui, a gente percebe o quanto é importante você consultar o manual dessa instituição. Se ele pede a BNT e não coloca nenhum exemplo, então você vai fazer exatamente como a gente fez aqui naquele primeiro modelo, né? Você vai colocar ali a frase, vai colocar entre aspas, coloca o autor, o último sobrenome do autor, o ano e a página. Então você segue aquele modelo primeiro que a gente fez, mostrou aqui no vídeo. Outra coisa, de acordo com a BNT, eu posso incluir também epígrafes nas páginas de abertura de sessão primária. Por exemplo, a introdução é uma sessão primária, o referencial teórico, o método, os resultados de discussão, porque ele só tem um número. Então, aqui é uma sessão primária, né? Na introdução, eu realmente nunca vi a introdução ter uma epígrafe, mas no referencial teórico eu já vi algumas vezes. E aí, como é que você vai fazer? Se você quiser colocar, né? Então, isso aí não é obrigatório, é bem opcional, né? E é raro, assim, não é sempre que você encontra. Para colocar a epígrafe, como é que você vai se organizar? Você vai colocar dois, referencial teórico, e aqui você já traz a epígrafe. Então, você coloca uma frase que você quer, e aí, no geral, essa frase aqui, a gente vai colocar no espaço simples e colocar o autor aqui na frente. Você pode colocar aqui no referencial, você pode colocar no método também, na discussão dos resultados, né? Então, eu acho que é importante, nessa daqui, ter alguma coisa a ver realmente com o assunto do trabalho. Mas isso é altamente opcional, e como eu falei para vocês, não é um local comum da gente colocar epígrafe. Ok, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre epígrafe. Um grande abraço e até terça-feira.